A paz do Senhor, amados. Mais um tempo aqui na sala de oração e agora no YouTube, nesse canal, que tem sido bênção, né? Estamos aí estudando o livro Uma Vida com Propósito e estamos já no 35º dia, né? E isso tem sido maravilhoso. Nós estamos quase terminando, depois de 40 dias, nós estamos quase terminando aí e nós louvamos a Deus porque tem sido realmente um desconstruir dentro de nós, né? Eu louvo a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, para estarmos aprendendo juntos, né? Sobre o que é realmente uma vida com propósito. E hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus na fraqueza. E foi muito bom ouvir tudo isso que eu ouvi lendo, né? Aprendendo um pouco, e porque muitas vezes nós achamos que nós somos fortes, achamos que precisamos ser fortes. E o Senhor, né, na palavra, Ele nos ensina que Ele nos usa na nossa fraqueza, porque Ele nos conhece, foi Ele que nos fez, né? E hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso, sobre o poder de Deus sendo lançado sobre nós nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, amém? Lá em 2 Coríntios 13, 4, diz assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Aqui o apóstolo Paulo está falando, né, admitindo que ele era fraco, né? O apóstolo Paulo, que tinha muitos dons, talentos, era um homem de Deus, mas que também se sentia fraco às vezes, né? Ele não tinha tudo, ele não tinha todos os atributos, mas o Senhor, mesmo assim, o usou tremendamente naquele tempo, né? E aqui é um dos textos que vai nos falar sobre isso, sobre a sua limitação, sobre que somos fracos e nós precisamos trabalhar isso. Muitas vezes nós queremos ser fortes para todos os aspectos, mas o Senhor às vezes não quer isso. Ele quer que a gente admita até mesmo as nossas fraquezas. Amém? Bom, vamos continuar aqui. O autor, ele traz alguns pontos e eu gostaria de trazer alguns pontos que mais me chamaram a atenção. Diz assim: Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Bem interessante, né? Todos nós temos fraquezas. Admita isso. Todos nós. Nós não somos o suprassumo. Nós todos temos fraquezas. Elas podem ser no âmbito físico, emocional, intelectual ou espiritual, certo? Admitir que temos debilidades em algumas áreas da nossa vida, mas normalmente o que a gente faz? A gente esconde, a gente nega, né? Nós damos desculpas, queremos nos defender, mas o Senhor quer o quê? Que a gente admita as nossas fraquezas, né? E dentro dessas áreas que o Senhor tem nos dado, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, às vezes espiritualmente, né? Intelectualmente, e isso faz parte da nossa vida. Mas se a gente admitir, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis da gente ultrapassar e falar: não, poxa vida, isso realmente não fui eu, foi o Espírito Santo, foi Deus que fez em mim, né? E aí o que acontece? A glória vai ser para Ele, né? Não pela minha capacidade de força, porque eu sou forte, não. É porque na minha fraqueza o Senhor se aperfeiçoa para a glória dEle. Aleluia. E muitas vezes o que a gente faz? A gente nega essas questões de limitação mesmo, né? Nós imaginamos que Deus quer usar somente os pontos fortes de nós, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória, né? Então, existem talentos, existem dons sobre você, existem habilidades que você tem e que Deus usa também para a glória dele, mas Ele quer te usar também nas suas fraquezas. Por que existem algumas fraquezas em mim? É porque é ali que o Senhor vai se aperfeiçoar e a glória dele vai ser manifesta ali. Na Bíblia diz assim: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Aquilo que o mundo está achando fraco é exatamente aquilo que às vezes Deus vai usar para o engrandecimento do nome dele e para mostrar que nós precisamos dele, a nossa dependência dele.
Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza, né? Na Bíblia diz, os meus caminhos, né, Deus falando, os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então ele tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. Quando ele te olha, ele sabe da nossa limitação, ele sabe. E ele fala, mas é nisso aqui que eu vou usar a Miriam, é nisso aqui que eu vou usá-la. Eu vou usar a Delma, é nisso aqui que eu vou usar a Cíntia, né? Que coisa mais linda. Por quê? Porque os caminhos dele, os pensamentos deles vão muito além do que a gente está vendo. Deus permitiu essas falhas em sua vida a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Suas fraquezas não são um acidente. Olha que interessante que o autor traz, que as nossas fraquezas não é por acaso. Porque se lá no começo, quando a gente começou a estudar, falou que o Senhor pensou em tudo sobre a nossa vida, né? Até mesmo existe uma história a ser contada, quer dizer, contada já lá no céu, mas que nós vamos descobrindo ao longo da vida. Então já existe uma história escrita por Deus para você, né? E o Senhor, até mesmo nas fraquezas que está lá redigido, existe um porquê disso, né? E Ele permitiu essas falhas, né? Para demonstrar o poder por meio de você e de mim. Não é lindo isso? Que amor, né? Que apesar das nossas falhas, Ele nos usa. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem erros. Jesus considera isso quando vemos no Sermão do Monte, né? Considerando que o que eles reconhecem as próprias necessidades, as próprias debilidades, que é os pobres de espírito. Então, lá no Sermão da Montanha, ele já nos ensinava sobre isso, que muitas vezes nós vamos ter que admitir que nós temos falhas, nós temos dificuldades. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus usa pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Então, Deus usa pessoas imperfeitas. Esse é o fato animador para nós, né? Que ele usa pessoas imperfeitas, né? Para que a glória dele seja manifesta sobre nós. A fraqueza não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar, né? A fraqueza, por exemplo, de Paulo, que ele falava que era um espinho na carne, era uma limitação física. Qualquer limitação pode ser uma limitação física, uma deficiência, uma inaptidão, né? Algo que te trave. Pode ser uma limitação emocional, que pode ser sequelas de um trauma, que você ficou lá, uma lembrança muito dolorosa, né? Um comportamento, né, que você precisa trabalhar, de fator hereditário, pode ser também. Ou uma limitação intelectual, de habilidades. Nem todos nós somos brilhantes ou talentosos em todas as coisas, né? Mas o Senhor, ele permite para que a gente busque realmente nele a total dependência. Pensamos, Deus nunca poderia me usar. Quantas vezes você pensou isso? Eu já pensei algumas vezes. Eu falei, não, tem homens e mulheres muito melhores do que eu. E quando a gente olha e fala, não, Deus não vai me usar, porque eu sou tão fraquinha nisso aqui, né? E é exatamente nessa parte que o Senhor vai te usar poderosamente. E talvez seja exatamente esse ponto que outras pessoas vão olhar para você e aquilo vai chamar a atenção. É muito lindo isso, o Senhor tem trazido muito ao meu coração, né? Que o Senhor ele poderia usar qualquer outra pessoa, mas ele vai usar exatamente você para atrair outras pessoas com algumas debilidades parecidas até, para que possa vir. Se fez com ela, pode fazer comigo também, né? Deus irá nos usar se permitirmos que ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Olha que lindo. Deus irá nos usar se permitirmos que ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, siga o exemplo de Pedro e de Paulo, né?
eles contam um pouquinho aqui, o autor fala um pouquinho da história de Pedro e Paulo. Aí vocês desculpem aqui, mas minha rua hoje está demais. O exemplo de Pedro e de Paulo, né? O que eles fizeram? Admita suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito. Seja honesto com você mesmo. Olha que forte. Admita suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito. Seja honesto com você mesmo, a começar de você. Por isso que esse 35º dia é algo que todo livro vai sempre se voltar a nós, para que a gente possa se examinar. Mas nesse aqui é algo muito forte também, porque ele faz com que você olhe para você e veja suas limitações e confesse: poxa vida, Senhor, eu tenho essa dificuldade, essa limitação, eu tenho. E você confessando isso, você descobrindo, né, falando isso para você mesmo, para o seu espelho aqui, isso faz com que isso vai te curar, né? Porque o Senhor vai falar, né? Eu vou falar: Senhor, eu sou falha aqui. Mas o Senhor falou: filha, eu entendo porque fui eu que te criei, né? E através do meu poder eu vou te aperfeiçoar nisso. Gente, é coisa mais linda, mas isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique suas fraquezas pessoais e confesse, né? Pedro, quando fala, né, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele reconhece que Cristo é perfeito e que ele precisa ainda, né? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Onde a gente vai buscar? Só o Senhor tem, né? Porque o Senhor é o Filho de Deus. E Paulo, ele fala diante da multidão que o idolatrava, ele disse: nós também somos humanos como você. Onde haviam muitas pessoas ali que estavam de alguma maneira achando que Paulo era, né, o top dos tops, e ele mesmo fala: nós somos todos iguais, né? E somos humanos como vocês também. Há uma limitação, né? Se você quer que Deus te use, deve saber que é Deus e quem é você. Isso aí. Se você quer que Deus te use, você deve saber quem é Deus e quem é você. E para saber quem é você, eu preciso saber das minhas limitações, imperfeições, falhas, dificuldades, fraqueza. Eu preciso saber, para que eu possa buscar nele, certo? Por isso eu preciso saber quem é ele. Entenda, Deus não irá hesitar em permitir situações adversas para que você admita e assim seja curado. Olha que forte aquilo que a gente estava falando, né? Então, ele vai, às vezes, ocasionar situações, dificuldades, para que você perceba isso. E porque muitas vezes que a gente fica fazendo, a gente, né, como falou o autor aqui também, que muitas vezes nós damos desculpas, falamos: não é bem assim, né? E sempre camuflando aquela falha, aquela limitação, em vez de confessar. E aí o autor, ele traz isso, Deus vai permitir algumas situações na minha e na sua vida para que nós possamos ser curados, para que a gente possa ser impactado com aquilo de alguma forma e aquilo, né, dá um susto: poxa vida, eu sou falha aqui, né? Eu preciso aprender mais, eu preciso me colocar mais diante de Deus. Então, essas são as falhas e Deus vai permitir situações assim, para que você possa ver, se você não admitir. Porque o Senhor quer te curar, Ele não quer que você continue do mesmo jeito que você está. Ele te salvou, mas Ele quer te curar a cada dia, para que você possa viver uma vida plena nele. Bem? Outro ponto que Paulo nos ensina é: regozije-se na sua fraqueza, né? Paulo fala: portanto, me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro com as fraquezas pelas quais passo por causa de Cristo. Gente, é uma palavra forte. Eu não sei se a gente teria, né,
capacidade de falar isso, né? Mas você se gabar das suas fraquezas. Quando a gente chegar nesse ponto, né? Em nome de Jesus, nós vamos chegar assim, né? Porque nós precisamos se gabar daquilo que nos aflige às vezes. E é difícil, porque quando a gente olha pra gente de nós, às vezes a gente não vê, a gente não quer ver essas situações, não é que a gente não vê, a gente não quer ver situações de fraqueza, né, de frustração, de limitação. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina que ele se regozijava na fraqueza, mesmo que viesse tribulação, mesmo que viesse situações adversas. Por quê? Porque ali na fraqueza ele era aperfeiçoado em Cristo. O Senhor quer nos curar. Talvez não faça sentido algum para você. Queremos ser libertos delas e não nos regozijarmos nela. Mas o regozijo, que é a alegria, é a manifestação da fé na bondade de Deus, né? Então, se regozijar é um ponto que você tem para mostrar a sua fé em Cristo. E é ali que você vê a bondade dele sobre a sua vida. Amém? Deus, eu sei que me amas. É como se você dissesse, Deus, eu sei que me amas e sabe o que é melhor para mim. Então, Paulo, ele nos dá razões para ficarmos felizes com as fraquezas que estão dentro de nós. O primeiro ponto nos faz depender de Deus. Então, quando existem fraquezas, né, para que a gente possa entender um pouquinho mais, por que isso acontece em nós? Para que a gente possa ver da nossa dependência de Deus, né? Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me feliz com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Isso o apóstolo Paulo falando e nos dando exemplo aqui de dependência de Deus, né? Quando estou mais, apesar das dificuldades, quando eu estou mais fraco, é aí que eu sou forte, porque eu estou nele, né? Sempre que me sinto fraco, Deus estará lembrando a gente de que você depende dele. Não é lindo isso? É muito lindo. Então, Paulo também nos ensina que nessa questão de nos sentirmos fracos, né, na fraqueza de nos regozijarmos, além da dependência, nos previne da arrogância, do orgulho, né? Ele nos mantém humilde. A Bíblia diz, para que eu não ficasse muito orgulhoso, né? Paulo está dizendo aqui, para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, né, que ele fala sobre o espinho na carne, para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Então, talvez você esteja vivendo alguma situação que talvez Deus esteja te prevenindo da arrogância. Muitas vezes nós somos limitadas a algumas coisas para que a gente não cresça no orgulho. Amém? Essa limitação pode agir como controlador que nos impede de ir rápido demais e pensar que somos melhores do que Deus. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O terceiro é que na questão da fraqueza, isso nos ajuda a incentivar a comunhão entre nós. Isso quer dizer que eu preciso de outra pessoa. Se eu fosse autossuficiente, eu já ia achar, não preciso de ninguém. Eu tenho todos, eu não tenho limitação nenhuma, né? Então, isso também, essas fraquezas nos ajudam a incentivar o quê? A nossa comunhão com os nossos irmãos. Enquanto a força gera um espírito independente, né? A força gera isso, um espírito independente, né? Que eu sou forte, né? Ninguém me bate, eu não preciso de ninguém. Nossas limitações demonstram quanto precisamos uns dos outros, certo? O Vanserhavner, acho que é isso. Os cristãos, diz assim, os cristãos são como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas justos, juntos param o trânsito. Olha que lindo. Os cristãos são como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas juntos
eles param o trânsito, né? Imagina uma neve, às vezes para tudo, né? Às vezes não tem nem estrada para você andar por conta da neve, mas porque eles estavam, os flocos estavam juntos, certo? E a quarta e a última diz assim: nossas fraquezas aumentam a nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Então, a fraqueza tem um porquê na nossa vida, né? Da dependência, de montar a questão da comunhão entre os irmãos, que eu dependo também do outro, né? Eu não sei tudo, eu não vou saber tudo, eu não vou ser melhor do que ninguém, certo? Previne a nossa arrogância, nosso orgulho mexe com isso, então a própria fraqueza nos traz isso. Então ela é um medidor aí, né? Ela ajuda a controlar essa situação. E a última, que é fazer com que a gente sinta compaixão pelo outro. É a nossa capacidade de sentirmos compaixão. Estamos mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros, como o nosso Mestre Jesus. É ali que a gente começa a sentir, porque a gente percebe que às vezes aquela pessoa passou por algo que você também passou, certo? Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas maiores dores, ou suas dores mais profundas. Então, aquilo que mais mexe com você, que mais vai se moldar em você, são aquelas deficiências, né, as dores, as situações adversas que virão, ou que você já até passou por ela. O missionário Hudson Taylor diz assim: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Forte, né? Todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. E aí na Bíblia nós temos alguns exemplos que o autor coloca, outros aqui. Mas eu vou colocar esses 3 aqui, que foi algo que falou comigo também. Moisés era o seu gênio, né? O que ele tinha que mudar? Qual era a limitação? Qual era a fraqueza dele? Era o gênio. Um gênio difícil, o temperamento, né, bem forte, colérico ali, e fez ele até mesmo assassinar um egípcio, certo? Mas Deus transformou o quê? Em um homem mais paciente. E a Bíblia relata isso, que coisa linda. Mas foi dele? Não. Foi Deus quem fez através dele. Mas existia uma limitação, né, que era o temperamento. E Deus foi ali e tratou nele. E ele quer fazer isso conosco também. Gideão era de baixa autoestima, né? Inseguro. Mas Deus transforma num poderoso homem de valor. Então, naquela insegurança, né? Eu sou o menor da minha tribo, né? Quem sou eu para cuidar de um exército? Quem sou eu para representar o povo, né? E aí o Senhor, mas eu quero você. Então Deus está também te chamando na sua limitação. E hoje Ele vai também colocar isso e Ele transforma aquilo em um homem valoroso, como Gideão se tornou. Abraão era um medo, né? E aí Deus transforma o quê? No pai de todos os que creem. Ele trouxe a fé, Ele é o pai da fé, né? Então, homens como eu e você, que tem limitações e tinham limitações, e a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus mostra exatamente a limitação deles, mas também mostra o que Deus pode fazer através da sua fraqueza. Amém? Louvado seja Deus. E para terminar a última parte, partilhe as suas fraquezas de forma sincera. Como a gente falou, né, que a gente precisa trazer essa honestidade para nós mesmos. Traga essa honestidade de falar realmente das suas fraquezas. O ministério começa com a vulnerabilidade. Paulo nos ensina isso nas cartas que escreveu. Então, na primeira coisa, ele fala das suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Então, mostrou a vulnerabilidade, a dificuldade dele ali. Nos seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia, eu os amo de todo o coração. Então mostra uma vulnerabilidade também nele ali, de realmente amar aqueles irmãos ali e falar dos seus sentimentos, né? E que muitas vezes quando a gente fala de sentimento parece assim, eu não vou mostrar que eu gosto tanto dessas pessoas.
né? Porque parece que mostra uma fragilidade. Mas o Senhor quer isso, Paulo nos ensina isso, né? Não tô falando que a gente vai ficar o tempo todo falando, né? Mas tem momentos que é necessário você falar, sim, dos seus sentimentos, suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos, pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação, sobre as nossas frustrações. A gente precisa falar, e Paulo nos ensina aqui, partilhe essas fraquezas, suas falhas, seus sentimentos, suas frustrações e os seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. Quem estava falando isso? Paulo, né? Um apóstolo do Senhor. Mas mesmo assim, ele tinha medos, como eu e você temos. Então, mostrou também uma vulnerabilidade. Mas isso faz com que você cresça, né? Até o autor coloca, a vulnerabilidade é arriscada, pois você expõe seus fracassos, né? Sentimentos e frustrações. Você arrisca ser rejeitado muitas vezes, mas o benefício vale a pena. Por quê? Porque você começa a se conhecer, né? Você já conhece o Senhor e sabe que Ele, na sua fraqueza, Ele vai estar moldando você, Ele vai estar te protegendo, Ele vai estar te curando. Então, Ele preferiu arriscar, falando dos seus medos, das suas frustrações, né? Das suas dificuldades, da sua fraqueza, do que esconder isso e mostrar um homem forte. Onde será que nós nos enquadramos nesse tempo? Certo? O benefício vale a pena, né, de confessar, pois me liberta emocionalmente, aliviamos a tensão e dissipamos o medo rumo à libertação. Deus dá graça aos humildes, é ser sincero sobre suas fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais terá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas e não apenas seus pontos fortes. Quando mostramos somente nossos pontos fortes, podemos trazer competição. Mas quando as pessoas veem Deus usá-lo, apesar da sua fraqueza, elas se animam e pensam, talvez Deus também possa me usar. Forte isso. E é algo que o Senhor tem feito comigo. Na minha fraqueza, Ele me mostra que eu sou forte nele, né? Porque a minha força não é do meu braço. Eu não consigo. Mas é o que o Senhor tem me ensinado a cada dia. Reconhecer que eu sou fraca, que eu dependo dele. Mas que ele vai mostrar força para aquele que precisa, né? Dentro de mim eu não tenho. Mas quando a pessoa olha e fala, não, se o Senhor fez com ela, pode fazer comigo também. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. A qualidade essencial em um líder não é a perfeição, mas é a credibilidade. Os liderados precisam confiar em você. E como construir essa credibilidade? Não fingindo ser perfeito. Seja sincero. Não finja que você é perfeito. E gloriar-se na sua fraqueza. Paulo diz, uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo, vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso és Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de posar como ícone de autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Então, que a nossa confiança esteja tão focado nele que a gente não se mostre autoconfiante para os outros, né? Que a gente possa falar, Senhor, eu dependo de Ti, porque isso é a graça de Deus sendo mostrada para as pessoas e até mesmo para você. Então pense, não é a graça de Deus. Aleluia. Quando o inimigo aponta a sua fraqueza, concorde com ele. Achei tão interessante essa parte. Quando o inimigo aponta a sua fraqueza, concorde com ele e enche o seu coração de louvores e diga a ele, o Espírito Santo me ajuda na minha fraqueza.
O inimigo pode te acusar. Ele sabe das suas limitações e ele vai te acusar. Em algum momento ele vai te acusar. Mas ali, adore, louve a Deus e fala porque o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. E isso vai fazer com que ele caia, certo? Às vezes Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó é um exemplo disso, né? Ele foi manipulador, passou a vida conspirando e fingindo as suas consequências. Certa noite ele lutou com Deus e Deus o feriu deslocando a coxa do seu quadril. O que significa isso? O que isso tem a ver, né? Deus tocou a força de Jacó e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais esquecesse, né? E se voltasse a fugir, certo? Isso o forçou a depender de Deus. Quando Deus permitiu aquela situação de tocar na coxa dele e ele dali em diante ele começou a mancar, é para que ele não fugisse mais, ele não esquecesse, né, de quem era Deus na vida dele e que ele não precisava manipular ninguém, ele não precisava enganar ninguém, né? E ali, porque ali é a dependência de Deus. Ele queria mais de Deus, então Deus falou: tá bom, filho, mas eu vou te marcar aqui algo para que você perceba e dependa totalmente de mim. E ele nunca mais fugiu, né? Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas como eu e como você. Amém? Gente, esse é um ponto aqui importante, né, que nós falamos. Gostaria que vocês meditassem. Desculpa aí a minha rua aqui, um barulho, espero que vocês tenham entendido. E aí a gente tem o tema, né, pra gente pensar um pouquinho sobre o propósito. O tema é: Deus opera melhor quando admitimos a nossa fraqueza. Então, pense sobre isso. Deus opera melhor quando admitimos a nossa fraqueza. Eu e você precisamos admitir. E o versículo é: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E a pergunta para a gente refletir também e meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? Será que você tem escondido algo aí dentro de você ainda que tem causado e tem limitado o poder de Deus? Então, se descubra hoje, fala com o Senhor hoje, ainda hoje, né? Peça para que o Espírito Santo mostre a você as suas fraquezas. Às vezes a gente tá tão ali compenetrado que às vezes não pensa sobre isso, mas é momento de pensar e falar, admitir que existem essas fraquezas dentro de nós, porque isso aí pode te limitar o poder de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sendo derramada na sua vida. E sobre o que eu preciso ser sincero para que possa ajudar as outras pessoas. Em que eu preciso ser sincero? É momento de admitir os seus medos, as suas fraquezas, a sua frustração. O que está acontecendo? Então, que esse seja um momento de você também refletir sobre isso. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham aprendido aquilo que eu consegui falar, mas que a graça de Deus esteja em cada coração e em cada lar. Um grande abraço e Deus abençoe vocês.